Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. Chamados ao arrependimento. Ezequiel capítulo 33, verso 11. Diz-lhes: Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim em que o ímpio se converta do seu caminho, e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que morrereis, ó casa de Israel? Queridos, ao criar os seres humanos, Deus não tinha a intenção que eles se tornassem pecadores. Em sua onisciência, Deus sabia que mais cedo ou mais tarde a desobediência ia acontecer. Motivado pelo diabo, o homem achou que era autossuficiente, a ponto de ser igual a Deus. O desejo de ser divino fez com que Adão esquecesse que essa prerrogativa é do Criador, e que qualquer tentativa levaria à morte. O agir de Adão destravou o gatilho da morte, mas em sua misericórdia, Deus providenciou um caminho, uma verdade e uma vida para restaurar a comunhão maculada, pela desobediência humana, porque Deus ama a sua criação. Até hoje, o pecado afasta o homem da comunhão com Deus. Mas, Deus continua amando a humanidade e lhe dando chance de arrependimento, e assim faz por amor. Deus continua oportunizando o pecador a se arrepender. Ele não se alegra na morte de suas criaturas. O arrependimento revela que o pecado leva à morte, e que não podemos continuar errando como antes. A nossa chamada eficaz é operada pelo Espírito Santo, que nos convence do pecado e do juízo, e se não houver arrependimento não há perdão. Portanto, mesmo que os nossos pecados sejam muitos, isso não impede a ação da misericórdia de Deus. Outra reflexão. Deus continua chamando o pecador ao arrependimento para lhe mostrar o seu poder transformador. Quando a Bíblia nos exorta sobre converter, arrepender, crer e permanecer firmes, isto não quer dizer que temos o poder para assim procedermos, mas, para que estas exortações sejam transformadas em orações. Por exemplo, quando ouvimos falar de crer, devemos clamar, como fez aquele pai que disse: Senhor, ajuda-me na minha fé. Quando ouvimos sobre arrependimento, devemos pedir: converte-me, e converter-me-ei, porque tu és meu Deus. O arrependimento mostra que nada somos diante de Deus, e que não temos condições próprias para voltarmos à sua presença. Pois só Ele pode produzir mudança de comportamento de vida. Portanto, é o próprio Deus que leva o pecador a aceitá-lo. Queridos, Deus continua chamando o pecador ao arrependimento para deixá-lo sem desculpa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 10, verso 21, escreveu: Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Os apelos de Deus ao pecador são constantes, e isso pode parecer malhar em ferro frio, parece não ter significado, mas Deus insiste através do Espírito Santo, usando as mensagens, os cânticos, as orações, os testemunhos, etc. Tudo isto é o estender das mãos de Deus. Em nosso tempo a expressão antes da fundação do mundo é algo do passado, mas como em Deus não há passado, nem futuro, o momento presente é antes ou depois da fundação do mundo, é o agora de Deus. O pecador é chamado pela graça, e para a glória de Deus, e é avisado do perigo que corre caminhando pelo caminho do pecado, para que no dia julgamento final, não venha diante de Deus com desculpas. Aqui temos a lei e os profetas: se recusamos não é por falta de conhecimento, mas porque o pecado tem domínio sobre nós. Jesus morreu por nós, para não termos desculpas de que nada foi feito para livrar o pecador das garras de Satanás. Queridos, talvez não possamos compreender os planos de Deus, mas de uma coisa estamos certos: Ele continua chamando o pecador ao arrependimento, mostrando sua bondade, e que tem poder de transformá-lo. O Evangelho foi, e continua sendo pregado a todas as criaturas porque Deus continua chamando o pecador ao arrependimento. E isto só ocorre porque Deus ama a sua criação. Amém. Ministração Reverendo Pinho Borges.